Good morning, good afternoon or good evening. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam bem-vindos à nossa segunda aula de inglês. Hoje a teacher vai revisar conteúdo sobre feelings, que é do capítulo 3. E também vai revisar um pouquinho de personal pronouns, que são os pronomes pessoais. E já digo de antemão, puxa lá o seu caderno, dá um pause nesse vídeo, pega o seu caderno para acompanhar a aula, deixa anotadinho os conteúdos, não só a parte da atividade. Isso é muito importante, tá bom? Let's go! E espero que você já esteja com seu caderninho aí, porque aqui eu tenho a forma afirmativa do verbo be, que a gente utiliza essa estrutura para falar de sentimentos ou humor, né? Feelings. Só que aqui eu tenho a forma extensa e aqui eu tenho a forma curta. São chamadas também daquela contraçãozinha, né? Que eu falei, já expliquei isso para vocês. Para ficar mais fácil e visivelmente falando, coloquei a tradução dos pronomes pessoais aqui. I significa eu, you, você, he é ele, she é ela, it, ele ou ela, mais utilizado para objetos e animais, we, nós, you, vocês e they, eles ou elas, ok? Espero que esteja tudo bem até aqui. Revisão, tá? O que está de vermelho é o verbo be. Verbo be na forma presente simples, ok? A estrutura é essa daqui que eu utilizo para falar o sentimento. Por exemplo, today I'm happy. Posso utilizar I'm happy or I am happy. Só que essa aqui é a forma mais utilizada, tá? Até no livro de vocês vão encontrar mais essa forma contraída aqui. Então, peço que vocês se atentem mais a isso. Para quem não conhece, vou apresentar aqui o apóstrofo. O que é o apóstrofo? É como se fosse uma vírgula, só que é lá em cima. Na verdade, ele está aparecendo mais com aspas. Só que a aspas, ela abre no início lá da frase, o enunciado, e em determinado momento ela fecha. Por isso que algumas pessoas falam e fazem esse sinal como símbolo ali que ela está mencionando alguém, um fato, algo que não partiu dela de origem. Então, se eu estou, por exemplo, falando de alguma coisa que aconteceu e alguém falou algo a respeito disso, eu vou lá, repito o que a pessoa falou fazendo este sinal. Porque, gente, no texto escrito, tudo na nossa vida é texto. O que eu estou falando aqui para vocês é como se fosse um texto. No texto escrito, o que simboliza a fala também é o que está entre aspas. Se vocês não estudaram isso, vão estudar, eu tenho certeza. Só que eu falei de aspas por quê? Na verdade, isso aqui vai funcionar só uma, que é do lado de vocês aqui, do lado direito, tá? Como se fosse uma vírgulazinha, e ela é só uma. Você vai utilizar isso para fazer a contração. Não quero que vocês coloquem realmente aspas, uma, duas, o R e o E. Vou considerar errado. Apóstrofo não é a mesma coisa que aspas, tá bom? Se ficou com dúvida, deixa anotadinho e fala isso para mim no nosso encontro online. Indo mais adiante, eu tenho aqui alguns feelings que eu quero que vocês revisem comigo. Let's go! Happy, sad, hungry, angry, cold, hot, sleepy, bored, tired, surprised, in love, great. Teve galera aí que confundiu o hungry com angry numa atividade que eu fiz no plantão Tira Dúvidas. Eu fiz ali um momento de descontração, pedi para que mandasse um emoji que representasse o feeling angry e teve gente que entendeu que estava com fome, mandou um emojizinho com a língua de fora, faminto. E o hungry, da mesma forma, teve gente que mandou um emoji bravo. Então, atenção, aqui quando tem um H, sai um sonzinho de R, hungry. Quando inicia o angry, de raiva aqui, não tem o sonzinho de R, é o angry. Então, hungry e angry.
ok? Espero que não confundam mais. Agora peguem o caderno de vocês para poder fazer essa atividade aqui. Essa atividade, galera, vocês vão desenhar esses emojis. Não precisa desenhar essas mãozinhas aqui, mas eu quero que vocês prestem atenção às expressões faciais bem detalhadas em cada emoji. Teacher, mas tem uns aí que você não falou, mas como eu já falei em aulas anteriores, eu passei tudo isso daqui para vocês. Vocês vão ter que lembrar, olhar nas anotações de vocês, ou se quiserem pesquisar, fiquem à vontade para poder responder. É só completar o nome desses feelings aqui. São só algumas letrinhas, galera, já tá aqui a maior parte, tá bom? Dá um pause, copia direito, responde, que a teacher já volta com a correção. Conseguiu fazer? Então vamos ver se você acertou. A letra A tá trazendo o emoji que está fine, ele está bem. Do ladinho, I am good. Aqui por fim tem o I am tired, que está cansado, não é sonolento. Se fosse sonolento era sleep, tá? Aqui, I am sad. I am sick. I am angry. Terminou, teacher? Ainda não, tem mais emoji para vocês, tá bom? Pausa novamente, responde, pensa direitinho, pesquisa no livro, na internet, onde você quiser e volta aqui para corrigir. Terminou? Foi difícil? Espero que não. Vamos lá. Esse aqui com cara de faminto. I am hungry. Esse bebendo água. I am thirsty. O que está sonolento. I am sleepy. E esse aqui assustado com a aranha. I am scared. Esse aqui está I am happy. Tá feliz. Por fim, eu tenho uma pessoinha aqui simbolizando o sentimento de uma pessoa. I am confused, com uma interrogação do lado. Terminou? Calma que a gente está quase finalizando, porque agora vocês vão ter o exercício 2, que diz para vocês desenharem um emoji, não é o rostinho de vocês. Um emoji para descrever como você está se sentindo hoje. E complete aqui, escreva aqui como você está se sentindo. I'm, coloca o nome do feeling, today. E desenha o emoji bem bacaninha, tá bom? Terminou, teacher? Yes. Não tem correção dessa daqui. Esse foi o nosso conteúdo revisado sobre hoje. Personal pronouns e os feelings. A gente se vê na próxima semana. Bye! Oi, oi, quinto ano, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam todos bem. Estamos começando mais uma aula de matemática. Hoje é dia 16/7 e a gente vem continuando trabalhando o conteúdo de divisão em partes desiguais. As partes que nós vamos realizar hoje serão as partes 55, 56 e 57. Então, nessas três partes, nós precisamos estar aí colocando a data do dia 16/7. Então, bora lá! Agência número 4. Uma fábrica de suco de laranja vendeu 1.450 garrafas de suco para duas lanchonetes. A lanchonete A comprou o quádruplo da quantidade de garrafas que a lanchonete B. Quantas garrafas de suco de laranja cada lanchonete comprou? Então, nós vamos observar aí que vamos trabalhar com quádruplo. O quádruplo você multiplica por 4, tá bom? Então, aí vamos tomar como base inicial a lanchonete B, tá bom? Já que a A comprou o quádruplo da lanchonete B, tá bom? Então, já que a B é a inicial, a B vai ser o O, mais a gente vai ter 4 vezes o O, que é igual a 1.450, tá bom? Então, nós temos aqui, ó, esse primeiro O representa a quantidade de garrafas que a lanchonete B comprou.
E o 4 vezes o O representa a quantidade de garrafas que a lanchonete A comprou, já que é o quádruplo da quantidade da lanchonete B, que as duas juntas compraram 1.450. Então aí vocês vão pausar o vídeo e dar continuidade. Voltando aqui, a gente vai ter, O mais os 4 O se somando, que é igual a 1.450. Vamos observar que nós temos aqui, 1, 2, 3, 4, 5 O. Então, a gente vai ter 1.450 dividido para 5, tá bom? O O é igual a 1.400 dividido para 5. Fazendo 1.400 dividido para 5, nós temos 290. Então, esse 290 é o O. Tá bom? O O é o da loja da lanchonete B. E o da lanchonete A é o quádruplo da lanchonete B. Então, a gente vem multiplicando 4 vezes 299, que no caso vai ser 1.160. Então, aqui a gente, 290 foi da lanchonete B e 1.160 foi da lanchonete A, tá bom? 290 da lanchonete B e 1.160 da lanchonete A. A gente tem aí a número 5. Érica vai distribuir R$120 entre seus 3 filhos de acordo com a idade de cada um. Sabendo que o filho mais velho vai receber 1/2 dessa quantia, a filha do meio vai receber 1/3 e a mais nova 1/6. Calcule quantos reais cada um dos irmãos vai receber. Como que nós vamos saber quem é mais velho, quem é a filha do meio e quem é a filha mais nova? Simplesmente aqui, o Caio é o mais velho, a Ana é a do meio e a Maria vai ser a mais nova, tá bom? Então, pra gente calcular, a gente vai utilizar a fração de quantidade, tá bom? Vamos observar que todos os numeradores são 1. Então, a gente vai só trabalhar aí com o valor dado, que no caso foi 120, e vai dividir pelo denominador. No caso do Caio, vamos lá, o do Caio vai ser 120 dividido para 2, que é igual a 60. E aí, o da Maria você vai fazer, da Ana também. Lembrando, Ana é a do meio e Maria é a mais nova. Pausa e realiza. Voltando aqui, a Ana, 120 dividido para 3, porque o denominador é 3, né? E aqui é igual a 40. E agora a Maria, 120 dividido para 6, que é igual a 20, que no caso aqui o denominador é 6, tá bom? Então aqui a gente tem como resposta que o Caio vai receber R$60, a Ana R$40 e a Maria R$20. A gente tem aí o número 6. Na receita de um bolo de chocolate, Alexandre observou que vai usar 1/2 de uma embalagem de chocolate em pó na massa, 1/4 dessa embalagem na cobertura e 1/5 no recheio. Então ele vai usar aí 1/2 na massa, 1/4 na cobertura e 1/5 no recheio. Como que a gente vai saber a quantidade de chocolate em pó que vai ser utilizado em cada uma dessas? Fração de quantidade. Toda vez que você tiver a ideia de que é uma quantidade para quanto? Para outro. Então é fração de quantidade, tá bom? Já que a gente está trabalhando ainda, relembrando fração, né? Então da massa é 1/2 de 200 gramas, tá bom? O valor dado vai ser 200 gramas. Então, a gente tem 1/2 de 200 gramas, a gente pega o valor dado, divide pelo denominador. Não precisa multiplicar pelo numerador, porque o numerador é 1. Então, a gente tem 200 dividido para 2, nós temos que é 100 gramas. Então, ele vai usar 100 gramas na massa. Agora, o da cobertura e do recheio, vocês vão estar realizando, tá bom? Observando aqui as frações dadas. Voltando aqui, de cobertura é 1/4 de 200, a gente vem 200 dividido para 4 é igual a 50 gramas, e do recheio é 1/5, a gente vai ter 1/5 de 200 gramas, a gente vem 200 dividido para 5 é igual a 40 gramas, beleza? Vamos dar continuidade. A gente tem a letra B. Uma embalagem, como é que aparece na imagem,
é suficiente para Alexandre fazer esse bolo? Por quê? Então vamos lá. Será que vai ser suficiente? Para a gente saber se vai ser suficiente, a gente precisa juntar todas essas quantidades que ele vai usar. E a ideia de juntar a gente sabe que é a adição. Então a gente vem juntando aqui, ó, 100 mais 50 mais 40. Então no total, nesse bolo, ele vai usar 190 gramas, tá bom? E aí essa resposta explicativa, eu quero que você pause o vídeo e realize explicando o porquê. Ele vai conseguir ou não vai conseguir? Pause e realiza. Voltando aqui, ele vai conseguir sim, pois serão usados só 190, né? E a embalagem tem 200 gramas, ainda vai sobrar aí 10 gramas. A gente tem a número 7. Para abrir uma loja de brinquedos juntos, Vera e Leandro gastaram 36 mil. Vera contribuiu com o dobro da quantia dada por Leandro. Com quantos reais cada um contribuiu? Vamos lá relembrar lá, ó. O valor foi 36 mil no total. E a gente tem um valor que a Vera contribuiu e tem um valor que o Leandro contribuiu. Agora a gente vai ver que a Vera contribuiu com o dobro. Então ela contribuiu com 2 vezes mais do que o Leandro. E o Leandro a gente não foi falado nada em relação a ele. Se não foi falado, ele vai ser o. A quantia do Leandro vai ser o O e o da Vera vai ser 2 vezes o O, já que é 2 vezes a quantidade do Leandro. Então a gente tem aqui, ó, o O é do Leandro mais 2 vezes o O. Esse 2 vezes o O representa aí a quantidade que a Vera deu, que é igual a 36 mil. Aí vocês pausa aí e dá continuidade na atividade. Voltando aqui, a gente tem, ó, O mais esses 2 O se somando, que é igual a 36 mil. Temos 3 O, a gente vai trabalhar 36 mil dividido para 3. Fazendo essa divisão, professora, não sei, 36 mil é muito grande. Olha, observa a dica, lembra lá daquele conteúdo, lá no primeiro bimestre, quando a gente tinha os zero, tanto na multiplicação como na divisão, ó. Se for 36 mil dividido para 3, divide só o 36 dividido para 3, e aí depois você só acrescenta os 3 zeros, tá bom? Fazendo aqui 36 dividido para 3, no caso 36 dividido para 3 é igual a 12, os outros 3 zeros vêm para o resultado. Logo, 36 mil dividido para 3 é igual a 12 mil. Esse 12 mil é o valor do Leandro, mas e o valor que a Vera contribuiu? Vai ser quanto? É o dobro, né? Então é 2 vezes 12 mil, 24 mil. Então a gente tem como resposta que a Vera contribuiu com 24 mil e o Leandro com 12 mil reais. A gente tem um Agora Eu Sei na página 57, onde a gente está concluindo aí o capítulo que trabalhou a questão de proporcionalidade e divisão em partes desiguais. A gente tem que nós aprendemos a resolver problemas envolvendo grandezas proporcionais, observando que à medida que aumenta a quantidade, também aumenta o preço. Da mesma forma que se diminui a quantidade, também diminui o preço. A gente aprendeu também a resolver aí problemas envolvendo divisão em partes desiguais, tomando como o inicial sendo o O, ou se você tem dificuldade para trabalhar o O, usa outra letra, e aí o outro vai ser ou o dobro, ou o triplo, ou o quádruplo, sempre assim, o O, tá bom? E aí que é igual à quantidade dada pela questão. A gente vem concluindo a nossa aula de hoje, onde nós trabalhamos muito mesmo, multiplicação e divisão, tá bom? Então se apega aí, não adianta fugir, porque ela vai nos acompanhar agora ao infinito e além, tá bom? Então bora lá, multiplicação e divisão, faz aí, treina aí, que eu sei que todo mundo é capaz de aprender. Na próxima aula a gente vem iniciando aí o capítulo 6, onde a gente vai trabalhar as figuras geométricas espaciais através das planificações, tá bom? E é isso, gente, até a próxima aula, tchau, tchau!
Olá, turma do 5º ano, tudo bom com vocês? Mais uma vez estamos aqui juntos, hoje, quinta-feira, aula de português. Me chamo professor Edson Júnior, dia 16/7. Nós vamos finalizar a questão do artigo de opinião. E nós vamos entrar na nossa aula de hoje, conjunções. No caso, oposição, que começa aqui na página 34, tudo bem? Então, vamos finalizar aí as respostas. Vou colocar aqui para vocês. Faça a leitura necessária e coloque as respostas corretas. Tudo bem? Vamos lá. Aí está as respostas, a continuação das respostas da nossa aula anterior. Vamos para a próxima. Vamos para a próxima. Vamos para a próxima. Vamos para a próxima. Ok, vamos para o nosso assunto de hoje, que é a conjunção. Conjunções, oposição. Vamos lá, o que é conjunções? As conjunções são palavras que estabelecem sentido entre frases ou orações. Quando há uma expressão, duas ou mais palavras com a mesma função, chama-se locução conjuntiva. A palavra mas, detalhe, gente, observe, mas, M-A-S, não é mais, é mas. A palavra mas é uma conjunção que estabelece sentido de oposição entre as ideias de um texto. Como assim, professor? Um exemplo. O aluno estudou bastante, mas tirou nota baixa. Ou seja, ele está se opondo à ideia. Ou seja, ele estudou, mas tirou nota baixa. Vamos supor, o jogador treinou bastante, mas jogou mal no dia do jogo. Então, observe que ele vai se opor à ideia. E aqui também tem outros tipos de conjunções, além do mas. Aí tem mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, não obstante. Certo? Então, você observa que todos esses, no caso eu citei somente do mas se você trocar o mas por todas essas outras conjunções opositivas, você vai ver que ele também mantém o mesmo sentido da questão de você manter um contra o outro. Vamos supor, eu citei o exemplo da ideia do aluno e também a ideia do jogador. Vamos supor, o pintor pintou a parede, mas derrubou a tinta. Então, vamos trocar esse mas. O pintor pintou a parede, entretanto, derrubou a tinta.
Observe que mantém o mesmo sentido. E assim vai se você trocar por todos esses aqui. Porém, todavia, mantém o mesmo sentido de oposição. Tudo bem? Então, assim, você analisou sobre as conjunções, faça as atividades da página 32 e 33. Não esquece de colocar a data. E aí, na próxima aula, como sempre, nós vamos colocar aqui as respostas para vocês. Tudo bem, turma? Então, nós vamos terminando por aqui, falamos sobre as conjunções, conhecemos algumas delas e falamos também a definição. Então, vamos finalizando a nossa aula. Se cuide, brinque bastante, mas se liga, estude, tá bom? Vou deixar uma mensagem aqui para vocês que vem de Roberto Simosen, historiador brasileiro, que diz assim: otimismo é esperar pelo melhor, confiança é lidar com o pior. Certo, turma? Então, me despeço por aqui, um abraço virtual do seu professor e até a próxima. Olá, quinto ano, tudo bom com vocês? Vamos então à nossa aula de Geografia Regional, Geografia de Rondônia. O que nós vamos ver aí na nossa aula? Sobre as atividades econômicas e a modernização em Rondônia, basicamente nas páginas 31 a 33 do livro de vocês. Nós vimos aí que Rondônia mudou muito ao longo dos anos, não é verdade? Desde aí do processo de colonização, da chegada dos imigrantes, até o modo de vida, as habitações, as atividades econômicas, elas mudaram ao longo do tempo. E como é que esse processo aí aconteceu? Foi um processo rápido? Foi um processo assim que a própria sociedade fez? Não, foi através do governo. O governo incentivou muitas pessoas para virem para o nosso estado, sabia? O governo, ele incentivou também muitas pessoas a não só adentrar o nosso estado, mas também para ajudar na economia do nosso estado. Porque vocês lembram aí que até na sala de aula, quando a gente estava estudando, nós vimos que o governo, ele promoveu grandes projetos incentivando a população para vir para o nosso estado. Nós temos projetos de assentamentos rurais, né, fazendo com que o governo ele chamasse as pessoas para ocuparem os estados, os municípios aí. Vamos chamar as pessoas para ocupar o município de Jaru, porque o município não tem tanta população assim, então a gente precisa ocupar esses locais. Vamos ocupar pessoas em áreas aí econômicas, na agricultura, para trabalhar na agricultura, para ajudar nesses serviços aí. Então foram uma das mudanças econômicas, né? E a modernização também mudou bastante. Vamos lá. Atividades econômicas e a modernização. Rondônia, ela é nacionalmente conhecida como uma terra de oportunidades. Essa fama faz com que desde a década de 1950 nosso estado se tornasse um Eldorado. O que é Eldorado? Que nós vimos aí, terra de oportunidades, de ouro, né? Para vários imigrantes das mais diversas partes do país. Como muitos imigrantes eram agricultores e ou pecuaristas, vindos especialmente das regiões sul e sudeste do Brasil, Rondônia foi lentamente se transformando em uma importante área agropecuária. Hoje, nosso estado, ele está rico, né, em transformações agropecuárias. Ele favorece muito aí as atividades da agricultura. E essas atividades, elas são muito importantes para a economia do nosso estado, para o crescimento do nosso estado aí. Então o governo ele incentiva bastante os setores, principalmente os setores agropecuários, transformando aí nas mais diversas questões, seja na mão de obra, construindo mais
no caso, mais áreas para plantio, para agricultura, ajudando nas terras também. Muitos agricultores precisam de incentivos, né? Eu não tenho dinheiro para maquinários, não tenho dinheiro para produtos. Então o governo, ele ajuda, ele promove essa questão de governança dentro dessas áreas da agricultura. Isso é muito bom. Eu gosto dessa parte aí. Então, olha só. O que Rondônia ele produz nessa agropecuária? As transformações são diversas, mas o que Rondônia produz na agropecuária? Nosso estado ele é rico em quê? Em que tipos de plantações? Café, guaraná, o que mais? Cana-de-açúcar. Nas décadas de 1970, o governo federal ele passou a implementar os projetos. Nós sabemos disso. Existe uma forte relação entre a migração e as atividades agropecuárias. Sabemos disso também, né? Que eu falei para vocês. O governo chamou, incentivou essas pessoas a se ocuparem em nosso estado. O espaço agrário rondoniense ele possui áreas com tipos de solo bastante férteis. Se acontecer, eu estou numa área, mas eu não tenho um solo fértil, o governo te ajuda, o governo ajuda as pessoas a trabalharem nessa terra aí para a agricultura, né, para ter o seu fornecimento aí. Essas pessoas elas desenvolvem grandes plantações, né, de grande sucesso aí. Olha um exemplo aí, nós temos o maquinário, né, as máquinas trabalhando na agricultura. E aí também o agricultor ajudando nessa mão de obra aí, certo? Então as duas parcerias trabalhando juntas, né? Tanto o maquinário favorecendo o solo, trabalhando no solo, e o agricultor inspecionando. Então isso aí é muito importante também, deixando, né, de lado aquela questão de tirar as pessoas do seu local de origem, né? Principalmente as pessoas que saem do campo para a cidade. E aí esse assunto aí a gente vai continuar na nossa próxima aula. Para casa vocês vão fazer a página 32 e 34 do livro de vocês, páginas 32 e 34 do livro de Geografia de Rondônia, ok, meus queridos? Por hoje é só, muito obrigado e até a próxima aula.